Podemos começar então? Então vamos iniciar com uma oração, né, invocando a presença e a ação do Espírito Santo para que ele possa sempre ser este dom que Deus nos concede e que ele possa nos conduzir para que tudo possa ser realizado segundo o querer de Deus e para que nós também estejamos abertos para acolher esse querer de Deus também em nossa vida, né? E que este momento seja uma oportunidade para o nosso crescimento, amadurecimento na fé, tendo sempre consciência da importância e do valor da nossa presença na missão da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então a gente vai partilhar um pouquinho sobre o tema da missão, né, da igreja. É um tema muito caro para mim, porque desde sempre o meu coração ele foi impulsionado, né, por esta realidade da missão, e também tive a graça de viver algumas experiências especiais na minha vida, que me ajudou muito, né, na compreensão e na vivência desta missão da igreja, né? Ainda no meu processo formativo, em preparação para o sacerdócio, eu tive a oportunidade de fazer a etapa do tirocínio, que é a experiência pastoral, na nossa caminhada formativa da província e da congregação, em Santa Luzia, no Maranhão, né? Uma paróquia bem missionária, né? Bem diferente da realidade próxima de nossa realidade aqui como paróquia, né? A paróquia de Santa Luzia, na época que eu passei por lá como fráter, tinha 170 comunidades, né? Comunidades bem distantes, algumas mais de 100 quilômetros, e além da distância, a dificuldade de chegar, né? Estradas não tão boas quanto as nossas, algumas estradas que nem mesmo no período, nem mesmo carro chegava, né? No período de chuva, moto, às vezes tinha que ir a pé ou de animal, né? O animal sempre era um jumento ou um burro. O burrinho que eu andei deve estar com problema na coluna até hoje, né? Mas uma realidade que me fez crescer muito, né? Tanto como pessoa, como cristão, como religioso, e também me ajudou bastante nesse discernimento e neste caminho em preparação para o sacerdócio e para a vida religiosa também. E depois eu tive a oportunidade de fazer uma experiência missionária fora do país, né? Trabalhando 2 anos na Angola, o que também me proporcionou um amadurecimento e um crescimento muito grande, né? Não só no fato de ser missionário, aprender diante do trabalho missionário, mas também diante daquilo que o próprio povo e a própria realidade onde a gente se faz presente acaba nos ensinando. E antes de falar da missão, hoje podemos dizer que está sendo um dia muito importante para a juventude católica, né? Não sei se vocês têm acompanhado, mas já aconteceu hoje em Assis, na Itália, né? É a beatificação daquele jovem Carlo Acutis. Não sei se pronunciei certo o sobrenome, né? Então, é um modelo de vida aí para vocês jovens, para todos nós, mas de modo muito especial para vocês, diante dessa vida cristã, né?
diante do ser cristão, do ser discípulos de Jesus. Eu acredito que os modelos de vida cristãos mais próximos da gente sempre nos ajuda melhor a viver a nossa vida cristã, o nosso seguimento a Jesus Cristo, e nos mostra que, apesar dos desafios de viver a vida cristã, sempre é possível, né? Então, buscando um pouquinho o conhecimento da vida desse jovem, ouvindo um pouquinho da homilia da celebração de hoje, eu tirei dali alguns apontamentos para trazer para vocês, né? E motivo vocês para, quem sabe, assistir vídeos ou ler algum livro, alguma coisa sobre a vida deste beato, né? Da igreja Carlo Acutis, que com certeza os ajudará muito diante do seguimento a Jesus Cristo como jovens, né? Então, esse jovem, ele tinha um amor muito grande pela Eucaristia, né? Ele dizia que a Eucaristia é a estrada para o céu, né? E era um jovem que participava todos os dias da Santa Missa. Então, esses são grandes ensinamentos para nós, né? Um jovem que, desde cedo, ele sempre mostrou uma preocupação muito grande para com seus colegas, para com seus companheiros, né? Na sua vida, seguindo ali o exemplo dos pastorinhos lá de Fátima, né? Ele oferecia pequenos sacrifícios da sua vida pelos que não amavam, né? Ou pelos que não amam a Eucaristia. Depois, ele também fazia companhia para os que tinham dificuldade de socializar-se. Em alguns debates que ele participava com amigos, colegas, né? Ele sempre defendia os valores, os princípios que ele trazia, acima de tudo, os cristãos, né? Princípios e valores cristãos. Ele era um jovem comum, né? Conta a vida e a história dele que ele era muito bom em informática, gostava de programas de informática, né? E utilizou deste meio para fazer da sua vida uma missão, né? Utilizou desses meios para evangelizar. Era um grande devoto de Nossa Senhora, né? Conta a história dele que ele rezava o rosário todos os dias. Aos amigos, ele sempre falava da importância da Eucaristia, né? E também ele procurava sempre atrair o máximo de pessoas a Cristo pelo seu testemunho, pelas suas palavras, né? Ele defendia com grande ardor a santidade da família e a sacralidade da vida, né? E ele dizia que era preciso sempre ter uma intimidade com Cristo para poder viver o amor aos irmãos, né? E fazer algo, né, através deste amor para os irmãos. Tinha uma grande caridade para aqueles que eram mais pobres, de um modo muito especial, tinha uma atenção aos idosos esquecidos, né? Às vezes fazia visita em asilos, e aí idosos que moravam sozinhos. Também tinha uma atenção e dava uma atenção especial a moradores de rua, né? Compartilhava daquilo que tinha, seja alimento, materiais, com aqueles que precisa, né? Ele nunca se voltava para si mesmo, né? Não tinha um interesse muito pessoal, mas se preocupava muito com o outro. E ele dizia que para estar e ser de Jesus, muitas vezes era preciso nadar contra a corrente, né? Então, em outubro de 2006, ele foi diagnosticado de leucemia e quando ele foi diagnosticado, ele dizia:
ofereço todo o sofrimento que deverei padecer no Senhor, pelo Papa e pela Igreja, né? E ele dizia que não queria ir para o purgatório, o desejo dele era ir direto para o céu, né? E ele faleceu aos 15 anos de idade, no dia 12 de outubro de 2006, 10 dias após a descoberta da sua doença, né? E algo que ele sempre trazia consigo, né? Uma frase, uma palavra dele: estar sempre com Jesus. Este é o meu projeto de vida, né? E então, em 2018, ele foi proclamado venerável e hoje, então, ele foi beatificado, né? Segundo o desejo e querer do nosso Papa Francisco. Então, acredito que hoje é uma data memorável para a Igreja, mas de modo muito especial para a juventude, né? Em meio a tantos desafios de se viver a fé, em meio a questionamentos, né, de como viver a fé, como seguir Jesus Cristo, está aí para todos vocês, para todos nós como igreja, né, um grande exemplo, né, que sendo uma pessoa comum, né, ele foi um jovem, como qualquer um de vocês, mas ele teve um ideal muito grande, né, e sempre procurou viver com fidelidade esse ideal, né, que ele trouxe no coração, mas também soube viver em sua vida, né? Então, tenham sempre também a ele como intercessor, né? A gente pode sempre pedir a intercessão desses beatos para que possamos, assim como eles também, procurar viver este caminho de fé, né? No mundo em que nós vivemos, onde há tantos desafios para viver, para testemunhar esta fé, para sermos fiéis a ela, né? Esse jovem nos mostra que é possível, né? Viver, defender, anunciar, né? E testemunhar esta fé. Então, uma primeira palavra para que ele interceda sempre por vocês, né? Neste caminho e também na missão. E entrando um pouco sobre a nossa participação, né, na missão da igreja. Eu utilizei um documento que é muito acessível, né? Que é o Compêndio Vaticano II, onde tem ali os documentos, né? São vários documentos do Concílio Vaticano II, que muitas riquezas trouxe para nós como igreja, né? Muitas cartas, tem sobre a missão, sobre a liturgia, sobre a palavra de Deus, sobre o ecumenismo, e várias cartas aí que brotou deste momento tão importante, tão significativo na vida da nossa igreja, né? E daí eu tirei alguns trechos, né, desse documento que vai nos ajudar a refletir sobre este tema da missão da igreja. E logo no primeiro número, logo ali no proêmio, né, desse documento, traz um trecho que nos diz o seguinte: a igreja é enviada por Deus a todas as gentes para ser sacramento universal de salvação, por íntima exigência da própria catolicidade, obedecendo ao mandato do seu fundador, procura incansavelmente anunciar o evangelho a todos os homens. Já os próprios apóstolos, em que a igreja se alicerça, seguindo o exemplo de Cristo, pregaram a palavra da verdade e geraram as igrejas. Aos seus sucessores, compete perpetuar esta obra para que a palavra de Deus se propague rapidamente e seja glorificada, e o reino de Deus seja pregado e estabelecido em toda a terra, né? E logo em seguida, no número 2, traz uma frase que eu nunca esqueço e sempre trago comigo, né? Que diz para nós que
a igreja peregrina é por sua natureza missionária, visto que tem a sua origem, segundo o desígnio de Deus Pai, na missão do Filho e do Espírito Santo. Então, a missão, ela está na essência da nossa igreja, desde os inícios, né? E esta missão brotou do querer de Deus Pai, né? Nas palavras do próprio Jesus Cristo, que envia seus discípulos, aqueles que estavam com ele, para anunciar todos os povos, né? E aqueles que desejassem assumir esta fé, batizá-los, né, para que faça parte também desta igreja. Então, a missão, ela está na natureza da nossa igreja. Faz parte da nossa vida cristã, a missão, né? E quando nós falamos em missão, né, nós não devemos atribuir esse sentido da missão somente para os padres, né? Somente para os religiosos, para os consagrados, mas a missão é um dever e um compromisso de todos nós cristãos. Todos nós cristãos batizados somos chamados a fazer parte, né, e participar desta missão da igreja. Assim como os discípulos, né, os primeiros discípulos que conviveram com Cristo, né, depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, segundo o mandato de Jesus, né, eles deram continuidade àquela missão de Jesus, que foi o pedido de Jesus para eles. E a igreja, ela foi caminhando, crescendo, e hoje somos nós, esses discípulos de Jesus. E assim como Jesus um dia confiou a missão àqueles discípulos que estavam com ele, ele confia esta missão hoje a cada um de nós, cristãos batizados, né? Então, todos nós, independente do estado de vida que nós escolhemos para seguir como vocação, através do chamado que sentimos que Deus faz a nós, ou seja pelo sacerdócio, seja pela vida religiosa, seja pela vida leiga, seja pela consagração, seja pelo matrimônio, todos nós somos convocados a viver esta missão, né, de anunciar o evangelho, né? E vocês têm uma missão muito especial, né, porque todos nós somos chamados a viver. E vocês estão presentes diretamente no mundo, né? Como o próprio Jesus um dia disse para os discípulos e diz a nós, né? Vocês estão no mundo, mas não são do mundo, né? Ou seja, são do mundo, mas não devem deixar com que o mundo, né, os afaste da vida, do projeto de Deus, né? Não deixar dominar pela mentalidade do mundo que muitas vezes acaba indo contra o querer, o pensar de Deus. E neste mundo nós somos chamados a dar o nosso testemunho, né? Somos chamados a ser sal, somos chamados a ser luz, somos chamados a levar uma palavra, né? Somos chamados a testemunhar a nossa fé, né? Somos chamados a defender a nossa fé e assim vamos vivendo a nossa missão, né? E é sempre bom a gente ter presente que na nossa missão, né, quando nós somos chamados a participar dessa missão, nós somos convidados a anunciar algo, né? Não é o nosso pensamento, não é o nosso querer, não é a nossa ideia, não é aquilo que nós achamos, né? Mas quando Jesus envia os seus discípulos, diz: vai e anuncie o evangelho a toda criatura, né? Então, o que nós devemos anunciar é o evangelho, anunciar a palavra de Deus, né? E trabalhar para que este reino de Deus se faça presente.
E aqui algo muito importante para nós, né? Se nós acolhemos este convite de Jesus, né, para viver a missão e sentimos no coração esse desejo de viver essa missão, nós temos que ter essa consciência. Nós somos enviados primeiramente por Jesus, primeiramente pela igreja. Então, é um compromisso e uma responsabilidade muito grande, né? Para anunciar este evangelho, para anunciar esta palavra, para anunciar a fé que nós recebemos, né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né, para nesta missão nossa não desviar daquilo que é próprio da missão, anunciar o evangelho e anunciar a nossa fé, né? E a gente tem que cuidar porque nós corremos um grande risco de muitas vezes pegar na palavra de Deus ou na nossa fé somente aquilo que agrada. Hoje nós percebemos que há uma facilidade muito grande de distorcer, né, algumas verdades da nossa fé por causa da experiência no mundo, e isso não deve acontecer na vida de um missionário. Então, por isso que nós precisamos ter sempre uma intimidade com Cristo, né? Uma intimidade com Deus, para que a gente possa, deste encontro, desta nossa relação, desta nossa vivência, né? Deste nosso aprofundamento do conhecimento da palavra, da nossa fé, podemos viver bem a nossa missão, né? Nós temos cuidado, ter o cuidado para realmente anunciar aquilo que é próprio da palavra de Deus e também da nossa vida cristã. E isso requer de nós um comprometimento no sentido de procurar aprender sempre mais sobre a palavra de Deus, aprender sempre mais sobre as verdades de nossa fé. E olha, nós vivemos em um tempo que nós somos muito agraciados, né? Hoje nós temos muitas fontes para que a gente possa aprofundar o nosso crescimento, o nosso amor e a nossa fidelidade à palavra de Deus, né? Assim também para com a nossa fé. Se a gente olhar aí em muitos sites, quantos sites trazem para nós documentos da igreja, né? Traduzidos na nossa língua, para que a gente possa buscar conhecer um pouco mais, né? Por exemplo, esses documentos do Compêndio Vaticano II tem praticamente todos, se não todos, no site do Vaticano, né? Em nossa língua. Então, assim, material, documento, né? Não falta para a gente aprofundar a nossa fé, conhecer a nossa fé, amar sempre mais a nossa fé e assim viver bem a nossa missão, né? E a igreja se esforça sempre para que possa oferecer algo da melhor maneira possível, né? Eu ia pegar antes, eu esqueci. Mas também tem o YOUCAT, né? Que é esse catecismo aí na linguagem um pouco mais próxima dos jovens, né? Que a igreja se esforçou para tentar traduzir algo, né? Para que os jovens pudessem querer, né? É, estudar, conhecer, né? A fé, né? Então, assim, material a gente tem muito, né? Então, e é possível, importante a gente estudar, ler, porque tem um ditado, né, que é uma grande verdade, né? Ninguém oferece aquilo que não tem, né? Não tem como um soldado ir para a guerra sem estar preparado, né?
Então, isso requer da gente um compromisso, né? Não tem como a gente se lançar a uma missão se a gente não tiver nada para oferecer, né? Então, a gente precisa buscar. E a primeira fonte onde nós buscamos aquilo que precisamos para a nossa missão, né, é a nossa própria relação com Deus, é a nossa própria relação com Cristo, né? A gente procurar ter uma vida de oração, a gente procurar ouvir a voz de Deus, deixar Ele falar ao nosso coração, né? Às vezes, mostrar aquilo que precisamos para viver a missão que Ele pede para nós, estarmos dispostos a, quem sabe, procurar discernir aquilo que Deus espera de nós, da nossa vida, né? Muitos jovens hoje, até eu percebo, em algumas realidades por onde passei ainda mais, não se pensa em questão de vocação, por exemplo, né? Qual vocação será que eu devo seguir, né? A que será que Deus me chama, né? Porque se a gente não vive aquilo que é próprio da nossa vida, a gente nunca vai se sentir realizado, nunca vai se sentir feliz, né? Nunca vai se sentir preenchido, né? É preciso a gente rezar, a gente pensar o que nós queremos para a nossa vida, né? E é importante a gente fazer isso, né? Estando unido a Deus, pedindo a Ele a graça do Espírito Santo, rezando, pedindo a sua sabedoria, né? Porque quando assim nós o fazemos, né, a gente tem uma probabilidade de encontrar melhor os nossos caminhos, né? Então, um exemplo: não adianta alguém ser padre, né? No caso das meninas, ser freira, se não tem vocação para isso, né? Um padre que não tem vocação para o sacerdócio, ele pode estar na melhor paróquia, ter as melhores condições para viver a sua missão, mas ele não vai conseguir realizá-la bem, né? E o problema não está nesses meios externos, está na sua interioridade, né? Assim também como alguém que não tem o dom de ser pai, não tem o dom de ser mãe, não tem o dom de viver e construir uma família, né? Se optasse por esse caminho, correria um grande risco, né? Tanto de não se sentir realizado, assim também como acabar trazendo consequências para aquela família que construiu, sua esposa, seus filhos. Então, eu acredito que o primeiro passo para a gente viver bem a nossa vocação é a gente saber refletir, né? Onde que eu encaixo? Como encaixo nessa vocação? Como padre, como leigo, como casado, né? Então, isso é importante, né? E depois esta relação com Deus, para que Ele possa sempre orientar a nossa vida, para a gente poder realizar a missão segundo o seu querer, né? Quando a gente vai para uma missão, a gente vai em nome de Deus, a gente vai através deste mandato de Jesus que nos chama, nos envia, e a gente vai em nome da nossa comunidade, representando a nossa comunidade, a nossa família cristã, né? Quem é da MDJ aí vive muito essa experiência, né? Os jovens, quando saem daqui para ir para uma outra cidade, uma outra paróquia, está representando essa paróquia, está representando essa comunidade, né? Então, é muito importante a gente acolher, viver e realizar a missão com seriedade, com amor, com a fidelidade de fazer a vontade de Deus, de estarmos preparados para isso, né? É muito triste quando acontece alguma coisa, né? Olha, um padre foi em nome de uma paróquia para assumir um grupo de jovens, né? Um dos grupos da MDJ. Se não assume bem, que coisa triste, né? Para a comunidade que enviou ele, né? Poxa, envia um padre desse para a gente, né? Podia enviar outro. E assim também como um jovem, uma pessoa, né? Que vai à missão em nome dessa comunidade, em nome dessa paróquia, em nome da igreja. E assim também a nossa realidade quando estamos presentes no mundo, né? Poxa, olha só aquele
aquela pessoa se diz cristã, se diz católico, diz que segue Jesus Cristo, mas olha o tipo das atitudes que se tem. Olha a maneira como essa pessoa vive a sua vida, né? Na família também, né? Quantas vezes a gente ouve isso, né? Ah, a pessoa é de um jeito na igreja, na comunidade, mas em casa só Deus sabe, né? Então, assim, nós não podemos ter duas vidas, né? A nossa vida cristã, ela está inserida em nós. Então, nós não somos cristãos somente quando estamos aqui na paróquia, nos momentos de oração, nos momentos da missa, nos momentos. Nós devemos ser cristãos também onde nós estamos presentes em todos os lugares, né? Na família, na escola, né? No trabalho, na convivência do dia a dia, né? Devemos dar o nosso testemunho, não só por palavras, mas acima de tudo pela nossa vida, pela nossa vivência, né? E eu acredito que se cada cristão, né, se cada um de nós cristãos tivermos consciência, né, desse chamado de Jesus a cada um de nós que hoje somos seus discípulos, né? Se a gente acolher este convite que Jesus nos faz, né? E se procurarmos viver esta missão que ele confia a nós, então nós temos muito a contribuir, né, para transformar muitas realidades que são precisas hoje, né? Nas famílias, no mundo em que nós vivemos. Às vezes a gente vê, né, critica tantas situações que acontecem por aí. Mas e a minha vida como é, né? Às vezes nós criticamos, né, algumas situações que acontecem no mundo e às vezes a gente acaba contribuindo para que essas situações aconteçam, né? Às vezes nós falamos, o mundo precisa mais de paz, né? Mas essa paz, ela não vai acontecer no mundo se não começa dentro de nós. E se não fazemos algo para que ela possa acontecer. Então, isso também faz parte da nossa missão. Anunciar o evangelho, trabalhar para que o reino de Deus aconteça, né? E dar continuidade àquela missão que Jesus realizou, né? Ser um sinal, ser uma presença de amor, né? Ter atenção para com aqueles que precisam de nós, né? Viver o perdão, viver a misericórdia, né? Termos compaixão um dos outros, né? Mas também acolher o convite de Jesus da conversão, da mudança, da transformação de vida, né? Eu acredito que se nós conseguirmos compreender, acolher, tomar consciência de tudo isso e viver, muitas coisas a gente pode ajudar, né, a ser melhor. Muitas vezes a gente fala da violência, mas quantas vezes nós somos violentos? Né? Então, às vezes a gente critica muitas vezes uma coisa, mas também a gente acaba agindo daquela maneira, né? Então é preciso essa coerência de vida, né? A gente viver a missão é isso, é a gente anunciar, a gente falar, mas acima de tudo, a gente viver, né? Tinha um santo que dizia, não me lembro se é São Francisco, pode ser que estou errado, né? Ele, olha, anuncia, né, o evangelho, realiza a sua missão através da palavra, quando necessário. Mas primeiro anuncia com a tua vida, né? Com o seu viver, com a sua maneira de estar presente, né? Então, assim nós somos chamados, né, a fazer parte, né, da igreja, tendo consciência que esta é uma missão que o próprio Jesus confiou aos primeiros discípulos e que hoje, né, essa missão é confiada para nós como igreja, né? Ainda lá no número 5 deste documento da Adigentes, tem um texto que nos diz assim: antes de subir ao céu, né, fundou a sua igreja como sacramento de salvação e enviou os seus apóstolos a todo o mundo, tal qual ele também tinha sido enviado pelo Pai, dando-lhes este mandato:
E depois, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a cumprir tudo quanto vos prescrevi. Né? Esse texto está em Mateus, capítulo 28, versículos 19 a 20. Né? Diz também: Ide por todo o mundo, proclamai a boa nova a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Daí vem a igreja o dever de propagar a fé e a salvação de Cristo, né? Então, é algo que Jesus confiou, né? É um mandato, né? É uma missão que Jesus confiou aos primeiros discípulos e é confiada a nós hoje como igreja, né? E continua dizendo: a missão da igreja realiza-se, pois, mediante a atividade pela qual, obedecendo ao mandamento de Cristo e movida pela graça e pela caridade do Espírito Santo, ela se torna atual e plenamente presente a todos os homens ou povos para os conduzir à fé, liberdade e paz de Cristo. Não só pelo exemplo de vida e pela pregação, mas também pelos sacramentos e pelos restantes meios da graça, de tal forma que lhes fique bem aberto caminho livre e seguro para participarem plenamente do mistério de Cristo, né? Então, assim, a igreja ela oferece as condições para que nós possamos realizar a missão, né? É a palavra, são os sacramentos, são as verdades da fé, né? E eu acredito que para nós vivermos a nossa missão, a gente tem uma riqueza muito grande na nossa igreja, que é o exemplo dos nossos santos, né? Às vezes nós somos incompreendidos, né? Somos julgados que a gente adora santo, a igreja não adora santos, né? Nós, como igreja católica, veneramos, isso sim, né? Nós adoramos a Deus, adoramos a Cristo, os santos nós veneramos, né? Por quê? Como esse jovem Carlo, né? São exemplos de vida para nós. Assim como ele, São Francisco e tantos outros, né, que nos dão testemunho de fé. Há esses dias atrás, não muito tempo atrás, celebramos a vida de alguns santos mártires que morreram, né, no Nordeste brasileiro, né, por defender a fé em Cristo, né, e por defender a sua fé na Igreja Católica, né? Aqueles que eram de outra igreja queriam que eles abandonassem a fé católica e eles não, a gente vai permanecer na fé católica até o fim, né? E deram a vida, morreram pela fé. Pelo fato deles não abandonarem a fé, eles foram mortos de maneira cruel, né? O relato da vida deles conta que foram cortados membros de seu corpo, fala que de um o coração foi arrancado pelas costas, né? Pessoas que abraçaram a fé, assumiram ela até o fim e defenderam esta fé, né? Então, assim, nós hoje devemos ter uma gratidão muito grande por aquilo que nós recebemos como fé, porque esta fé que nós temos hoje, né? Muitas pessoas doaram a sua vida, muitas pessoas derramaram o sangue para que ela chegasse até nós e recebemos ela como dom, como graça, né? E hoje nós somos chamados a transmitir esta fé que nós recebemos. E por isso constantemente somos chamados a fazer uma reflexão. O que temos feito, né? Como temos vivido a nossa missão de transmitir a nossa fé, não só por palavras, mas pelo testemunho e pela vivência de nossa fé, né? Hoje, muitas vezes, a gente tem tanta dificuldade de dar testemunho da nossa fé, né? Quantas vezes pessoas, e assim nós também corremos
o risco de querer, tipo, que arrumar um meio para fazer com que a nossa fé se molde às coisas do mundo, né? Ou então, quantas vezes a gente abraça algumas verdades de fé que a gente aceita, que vai ao encontro daquilo que nós pensamos, mas deixamos de lado alguns artigos da nossa fé, né? Como cristão, devemos abraçar a fé na totalidade, né? Não mais ou menos. Né? Ah, não, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não quero. A mesma coisa com a palavra de Deus. Essa palavra aqui me vai bem, essa palavra aqui não. Então a gente vai, né? Não, a gente tem que acolher, né, a palavra de Deus, acolher a nossa fé e moldar a nossa vida, né, pela palavra de Deus e pelos ensinamentos e verdades da nossa fé. E não fazer o contrário que muitas vezes está acontecendo, né? Muitos hoje acabam querendo moldar a palavra de Deus, moldar as verdades da fé, segundo o seu querer, segundo o seu pensar, né? Segundo o seu projeto de vida. Então, assim, para a gente viver a missão, temos que ter muita consciência, né? Esta missão que muitas pessoas antes de nós abraçaram para que essa fé que vivemos hoje chegasse até aqui, né? Foi vivida com ardor, com amor, com entrega, com doação, né? E o que fazemos e como vivemos esta missão, né? Isso, assim, não é para colocar um peso em nós, não é para a gente viver com medo, não, é para a gente pensar, né? Aquilo que nós recebemos de graça devemos oferecer, como nos diz a palavra de Deus, né? Esta fé nós recebemos assim, né? E devemos também oferecê-la assim, como nós recebemos, né? Então, esta missão é exigente, né? Mas é uma missão que vale a pena. Uma missão que edifica a nossa vida, uma missão que nos enriquece, uma missão que nos leva a perceber o que realmente é importante, o que realmente vale a pena, o que realmente é valor, né? Quando a gente está na missão, a gente percebe, né? Puxa, quantas coisas a gente tem, a gente não valoriza, né? Como a gente, muitas vezes, deixando a mentalidade do mundo, as propostas do mundo se impregnar em nós, acabamos vivendo a nossa vida de uma maneira que não é tão boa para nós mesmos, né? E aí eu partilho com vocês experiências que eu tive, né? Quando eu vivi em Santa Luzia, no Maranhão, isso foi nos anos de 2003, 2004, né? Então, eu era de Taubaté, São Paulo, né? Uma cidade do interior, mas uma cidade bem estruturada, né? E quando eu cheguei lá no Maranhão, eu me deparei com realidades que eu nem imaginava, né? Quando ia para o interior, né, não tinha energia elétrica, né? Algumas casas em que eu ficava não tinha nem sequer banheiro na casa, né? Era uma coisa que era feita no fundo do quintal quando tinha, né? Eles faziam um quadrado de folha de palmeira, de coqueiro, né? E ali faziam um buraco onde a gente fazia necessidade, né? Uma coisa muito e a pobreza daquele povo, a necessidade material daquele povo, né? E tomar banho, às vezes nem na casa tomava, tinha que tomar ou no rio, né, no lago lá com as pessoas, né? Ou então tirar a água do poço para tomar, né, banho, esse poço que era um lugar comum da comunidade. E daí eu ficava pensando, meu Deus, e eu ainda reclamava da vida às vezes, né? De algumas coisas. Eu falei, meu Deus, eu tenho tanta coisa e às vezes não valorizava aquilo que eu tinha, né? E ainda mais, né? Tinha tanta coisa, mas não era tão feliz
quanto aquelas pessoas que tinham bem menos do que eu, né? Então, tudo isso traz um ensinamento muito grande para a gente, para a nossa vida, a gente valorizar aquilo que nós temos, né? É, tantas graças que nós recebemos, né? Muitas vezes reclamamos tanto da nossa vida, né? Ou às vezes nós temos tanto, né? E nunca somos felizes, nunca somos realizados, né? Reclamamos da roupa que a gente tem, reclamamos da condição que a gente tem, a gente reclama da comida que a gente tem, e com isso a gente não alcança uma felicidade, e de repente você encontra pessoas que não têm nada disso e é muito mais feliz do que a gente, né? Pessoas que mesmo não tendo às vezes nem o de comer necessário, né? O de comer é infinitamente menor do que a gente tem, né? Muitas vezes no Maranhão o café da manhã era café com farinha, né? Só isso. E nem é a farinha que a gente tem, era uma farinha dura que se a gente não comesse direito a gente corria o risco de quebrar o dente, né? Que era a farinha puba que eles chamavam. Então a gente vê aquilo, né? As pessoas e nunca reclamava, né? É, a gente nunca via as pessoas falar, mas por que Deus me dá essa condição? Eles nunca reclamavam de Deus por causa daquela situação. Ao contrário, eram agradecidos a Deus por aquilo que tinham, né? Então, quantas vezes, sim, dizer, levei tapa na cara diante dessas situações, né? Na Angola também, quando eu trabalhei como padre, né? Morei em um lugar que ficava mais de 1.400 quilômetros da capital, né? Onde eu morei não tinha energia elétrica, não tinha saneamento básico, né? Lógico que a casa onde eu morei era uma casa muito boa, inclusive construída lá pelos anos de 1950 e pouco pelos beneditinos, né? E estava sendo reformada pelos leonianos porque ela foi um pouco destruída por causa da guerra. Mas era uma casa muito boa, né? Para nós nunca falta a condição de viver, né? A gente às vezes recebia ajuda das outras províncias, né? Que enviavam dinheiro para a gente comprar alimento, comprar combustível, né? Então não, o povo mesmo não tinha energia, não tinha saneamento básico, né? A comida era muito precária, né? Carne vermelha a gente era raro de ver, né? Quando tinha carne de boi, algo assim, era quando a gente vinha pessoas do Congo, que onde eu fiquei ficava a 14 quilômetros do Congo. Então, às vezes, o pessoal do Congo trazia para vender carne, né? Uma coisa muito precária. Não tinha supermercado, né? Só tinha o mercado a céu aberto, né? O arroz a gente não encontrava em pacotinho bonitinho como tá aí, era sempre em saca grande. É uma coisa totalmente diferente, né? Mas a gente tinha condições. Agora o povo não, né? O povo comia um alimento que ele chamava de fungi, né? Eles faziam o fubá, né, de mandioca, que era a farinha branca fina. Eles colocavam água para ferver e jogava a farinha, batia até formar uma massa. E o alimento deles era aquilo ali, né? Como era um povo de caça, né, de pesca, quando tinha algum peixe, alguma carne de caça, eles comiam isso. Mas então, quando tinha algum molho, porque não era fácil de encontrar na cidade também, né? Então era um povo que tinha uma condição muito precária, né? Também um povo muito alegre, um povo muito feliz. É... Eu falei, meu Deus, como é que pode, né? E realmente nessas realidades se vive melhor, né? Quem não tem apego a essas coisas do mundo, do querer sempre mais, o melhor, e tem um coração agradecido por aquilo que se tem, vive bem, bem melhor do que aquilo que nós vivemos aí em países bem desenvolvidos como o nosso, né? Que sempre tem tudo e nunca está contente com nada, né? Então era um povo muito agradecido e a religiosidade e a fé desse povo, né? Um povo alegre, um povo feliz, né? É,
um povo que, quando ia participar da celebração na Angola, o tempo, né, cronológico não existia para eles, né? Realmente eles viviam a experiência do Kairos, né? O tempo da graça de Deus, né? Era um momento muito bonito, né? Então eles não ficavam preocupados quanto tempo vai demorar a missa, né? Teve celebrações que celebrei de 2 horas, 2 horas e meia, mas como passava como se fosse tão rápido, né? A gente não sentia essa questão do tempo cronológico. Uma vez foi até engraçado, bem logo no início, uma vez eu celebrei uma missa e a missa foi em 1h45, um pouco menos de 2 horas. E daí as pessoas falaram, o senhor padre está com pressa? O senhor padre tem compromisso? Eu falei assim, não. Né? Eu falei, mas por quê? Não, o senhor padre rezou muito rápido a celebração. Né? Eu falei, Deus do céu, quase 2 horas. Imagina isso no Brasil que ia ser, né? Já ia estar quase crucificando o padre. Mas, assim, um povo que vivencia realmente a fé, o dia da participação e da celebração realmente é o dia de... Eles deixam tudo, né? Lá também eles trabalhavam na lavra, mas deixavam toda a vida para viver aquele momento, né? E estar ali naquele local, né? Então não estavam só fisicamente, mas realmente podemos dizer o coração estava ali, né? Então isso também enriqueceu muito, né? Então são muitos ensinamentos que nos levam a ver como é bonita a missão, né? Às vezes a gente vai na missão para ajudar na missão, mas a gente aprende muito mais do que a gente tem a ensinar. Eu acredito que essa experiência vocês devem viver também na MDJ, né? Às vezes vamos para anunciar, vamos para levar algo, mas a gente traz muito mais na nossa bolsa, na nossa mala de experiência, do que a gente acaba deixando no lugar da missão, né? Então é uma experiência muito bonita, mas requer de nós esta abertura e requer de nós esse comprometimento, né? Para a gente viver bem, né? Algo muito importante, né? Para a gente viver bem a experiência da missão, né? E isso é um desafio para nós hoje. Mas está lá na palavra de Deus também, nos evangelhos, né? Quando Jesus envia os discípulos para a missão, ele diz, né? Não leveis nada na sacola, né? Não leveis 2 túnicas, não leveis 2 sandálias, não leveis dinheiro, né? Eu acredito que isso é muito importante para a gente viver uma boa e verdadeira experiência da missão, né? A gente ir sem seguranças, ir com aquilo que realmente nós precisamos, né? O material da nossa evangelização, a mensagem, às vezes a gente levar uma dinâmica que a gente conhece para fazer no grupo, isso sim, né? Mas às vezes a gente acaba levando, eu não sei como é que vai ser naquele lugar, não sei o que vai ter para comer, então a gente acaba levando bolacha, acaba levando barra de cereal, acaba levando isso, levando aquilo. Quanto mais desprendido nós estamos, melhor nós vivemos a experiência da missão, né? Quando eu estava em Santa Luzia, no Maranhão, eu fui para uma desobriga, né? Que é a gente ia para as comunidades visitar e fazer celebrações, né? Dar alguma formação. Então a gente ficava geralmente 10 dias, 12 dias fora da casa paroquial e ficava esses dias todos nas comunidades. Dormia na casa do povo, né? E uma das desobrigas que eu fiz, né, me ensinou muito, né? Porque eu sabia da necessidade, mas querendo ou não, a gente fica pensando, hoje a gente nunca sai, né, para fazer uma viagem sem um dinheiro. Pode o carro quebrar, a loja a gente tem até a segurança. Mas eu fui primeiro. Não fui com o carro, porque o carro não chegava por causa da época da chuva. Então eu teria que fazer tudo de animal, a pé ou de canoa quando tivesse. De 20 comunidades que eu fui, 2 eu tive condução, o resto foi tudo a pé, né? Então, comunidade que era distante de outras 7, 10 quilômetros, né? E daí, durante o caminho, a gente vai aproveitando para rezar, né? E quando eu fui e o padre não me deu dinheiro,
eu fiquei muito preocupado, né? Falei, meu Deus, mas eu vou para a missão sem nenhum dinheiro, se acontece alguma coisa, né? Precisa comprar algum remédio. Eu não tinha noção ainda de onde eu estava, né? E daí, quando eu comecei a andar, não adiantava ter dinheiro, porque para cá não tem onde gastar, né? Porque a comida, a alimentação, o povo oferecia, né? Medicamentos, às vezes, mas não tinha onde ficar gastando dinheiro, né? Então, assim, não tinha necessidade. E vendo a necessidade e a pobreza também do povo, a gente acaba também nos unindo à vida daquele povo, né? Então, esse desapego, essa abertura, a gente não ter essas seguranças, isso nos ajuda a viver melhor a experiência da missão, né? E daí eu lembrava de uma vez que eu fui numa missão e caí num grupo que uma das coisas era a gente ficar vendo quem tinha trago a mala maior, né? Porque cada um tinha uma mala maior do que o outro, né? Então eu falei, meu Deus, falta um pouco disso para a gente, né? A gente quebrar as nossas barreiras, a gente soltar as nossas seguranças, os nossos apoios para realmente colocar o coração, porque isso nos ajuda a fazer uma experiência maravilhosa, né, da missão. Então, a gente ter essa abertura, né, para viver a missão é muito importante, porque disso vai depender a nossa experiência, né? Se a gente está muito apegado à nossa realidade e chega numa muito diferente, né, a gente nunca vai se sentir realizado na missão. E a gente vai colocar a culpa em tudo e em todos. E não vamos reconhecer que a culpa está em nós, né? O fato da gente não ter essa abertura, não se desapegar das nossas seguranças, dos nossos apoios, nos impedem, né? E às vezes pode até nos fechar a uma experiência de missão. Então, a própria Padre, palavra. posso. Oi? Oi, padre, posso falar uma coisinha que só Pode. para compartilhar mesmo? É que o senhor estava falando sobre desapego e na missão, né? A gente, obviamente, lembra muito quando a gente vai fazer missão, né? Que são Uhum, realidades bem diferentes. E aí eu lembrei de um momento que eu não sei se foi na minha casa de missão, não sei exatamente quando foi, quem me contou, ou se eu vivi isso exatamente com a pessoa. Mas eu me lembro de eu acho que era seminarista na época que estava nessa casa de missão comigo. E aí, comigo, com outra pessoa, enfim, que contou. E aí ele falou assim: hoje eu não vou, né? A gente tem sempre aquele kitzinho que leva, né? Água benta e tudo mais, uhum, e a Bíblia. Aí ele falou: não, hoje eu não vou levar água para beber. Hoje eu vou viver do que Deus me der, tipo, pelo caminho, né? Se as pessoas me oferecerem água nas casas, uhum, né, que eu for visitar, então eu vou viver assim. E foi, tipo, né? Para as pessoas meio que, tipo, muito desapego, porque assim, a gente ia sair, tava muito quente na época, né? Essa uhum, missão foi lá de Terra Boa, tava muito, muito quente. E a gente ficou num lugar assim, bem roça mesmo, sabe? Bem uhum. assim, o oposto do que a gente está acostumado aqui. E tava muito sol, a gente tinha o nosso boné, alguns levaram guarda-chuva, né? Uma sombrinha e tal, mas assim, muito quente, né? E assim, água, Uhum. né? Por favor, como que a gente não vai viver, como a gente vai viver sem beber água no caminho? É. E ele foi super desprendido, sabe? Foi justamente isso que o senhor falou, esse desapego A de gente assim, só vou sente. receber, né? De quem quiser, de se Deus quiser que eu receba água no caminho, eu vou receber das Uhum. pessoas. E aí ele fez esse gesto, eu achei muito legal, tanto que eu lembrei agora disso. Eu acho assim, se nós estamos numa realidade que favorece, né, a gente sabe que vai ter água, a gente só tem que cuidar, porque a gente também tem que cuidar da nossa Sim. saúde, né? É meio doido dele, né? Porque tava muito quente, mas sim, ele quis A viver água essa não é algo assim, experiência, né? É. mais... Ih, travou. Travou, gente. Padre congelou. Uhum. Ah, voltou. É que tinha congelado, padre. Ah, tá. Pode continuar. É. Mas assim, a gente levar aquilo que é necessário, né? A gente deixar aquilo que não é essencial, né? Eu acredito que nos faz, né, viver melhor a experiência da missão, né? Como aprendizado,
né, para a vida, como enriquecimento. Acontece, nós ficamos num lugar bom, ficamos numa escola, tinha um banheiro, tudo bem caprichado, né? Então teve a missa de envio da paróquia, depois nós fomos para a comunidade. Nesse dia, caiu uma pancada de chuva que inundou a escola que a gente ia ficar, né? E a gente tinha já deixado as malas, as coisas, tudo nos quartos. Né? E com aquela água entrando, né? A gente teve que correr para tirar os colchões, tirar as coisas e colocar num cômodo assim. Teve alguns que não quiseram. Ah, não, eu não coloco o pé em água suja. Então, acho que às vezes alguns acontecimentos da Gente, travou de novo ou só é pra mim? Pra mim ele caiu. Gente, Ah, se alguém quiser Travou pra colocar mim alguma... também. peraí, ele tá no mudo agora, o seu microfone, padre. É que caiu por um instante a sua conexão, aí voltou, só que agora tá no mudo. Achei. Agora, Ah, sim, agora voltou. então é isso, né? A gente se abrir também para tudo aquilo que a experiência da missão nos traz, porque é uma oportunidade de crescimento, né? De enriquecimento para a nossa vida, né? Então, um outro passo, né? Nesse encontro, nós estamos celebrando o mês de outubro, que é o mês missionário, né? Eu acredito que é importante a gente compreender um pouquinho, né? De como começou, mas nasce do Dia Mundial das Missões, né? Que ele foi instituído pelo Papa Pio XI em 14 de abril de 1926, o Dia Mundial das Missões, né? E o primeiro Dia Mundial da Missão aconteceu e foi celebrado no ano de 1927, né? Então, desse Dia Mundial da Missão, aqui no Brasil tiveram alguns padres, né, que ousaram dar um passo a mais. Já que o terceiro domingo de outubro, né, sempre vai ser o Dia Mundial da Missão, né, porque a gente não aproveita esse mês para trabalhar a dinâmica da missão, né, aqui na Igreja do Brasil. E assim surgiu, né, a origem do dia e também do mês das missões em outubro, né? E o dia da missão em outubro é um dia para a gente rezar, refletir sobre a missão, mas também dar um passo de ajudar a missão, né? Não só rezando, mas é um dia em que nós fazemos em todas as igrejas e paróquias no mundo aquela coleta da missão que nós enviamos, né, para ajudar a missão aí em todo o mundo, né? Um gesto concreto, vamos assim dizer, né? Algo muito bonito, né? Deus vai tocando o coração de alguns bispos, pastores aí para ir surtindo, né? Algumas reflexões na vida da igreja, né? E este ano, né? A mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, né? Traz como tema lá de Isaías, capítulo 6, versículo 8, eis-me aqui, envia-me, né? Está dentro daquele contexto em que Deus pergunta, né? Quem enviarei? Né? E daí a resposta, eis-me aqui, envia-me, né? E é este convite que nós somos também chamados a dar diante deste convite que Deus hoje faz, né? Diante das necessidades, diante da realidade do mundo em que nós vivemos, né? Talvez Deus pergunte para nós também, né? Quem enviarei, né? E somos chamados, né, a dar essa resposta a Deus, né?
Que bom se cada um de nós possamos responder, né? Assim como Isaías, eis-me aqui, envia-me, né? E da carta do Papa, né? Da mensagem do Papa para o Dia Mundial da Missão, que este ano vai ser no dia 18, né? Tem alguns pontos muito importantes, né? Ele fala da vida humana que nasce do amor de Deus, cresce no amor, tende para o amor. Acho que travou de novo. Eu sempre fico observando para ver se tem alguém se mexendo também. Quer dizer que não foi só comigo. Vamos esperar para ver. Pra avisar pra ele que travou. Se ele continuar caindo assim, é melhor a gente desligar a câmera para não sobrecarregar a internet, sei lá, se faz alguma diferença. Não é verdade. Peraí, deixa eu só ele voltar. Pare. Não está ouvindo? Acho que não. Melhor mandar mensagem pra ele. Voltou? Voltou. Será que é o meu que caiu ou é aí que caiu? Eu acho que foi do senhor, porque a gente Porque continuou, o meu aí a sua. é. Bom, em todo caso, né? Então, o Papa Francisco nos leva a refletir Melhor a gente fazer diante do tudo. chamado que ele nos faz, e esse chamado de Deus, né? Your internet connection. Isso. A gente desligou as câmeras pra ver se ajuda, tá bom, padre? Um pouquinho, porque às vezes Ah, pesa tá. muito a câmera ligada. A gente vai desligar. Ah, tá. Mas é da. Tá dando para ouvir? Tá Sim, a direitinho. gente. Tá. Sim. Então, né? Esse chamado de Deus a gente consegue ouvir a partir da nossa relação e da nossa intimidade com Ele, né? Então, é importante a gente buscar essa intimidade com Deus, né? Temos o coração sempre aberto para ouvi-lo, né? E assim corresponder a esse chamado, né? E essa missão que somos chamados a viver nesse tempo tão importante e diferente que nós estamos passando, né? Com tantos desafios, tantas realidades presentes aí de tribulação, alguns de isolamento, de medo, né? Um pouco do distanciamento, né? Que a gente possa ser esse sinal do amor, buscar essa proximidade a partir da realidade que nós podemos, né? Se não for presencial, mas encontrar meios, né? E aí mais uma vez esse jovem, né? Que alcançou a beatificação celebrada hoje, utilizou da internet, né? Do meio de comunicação para levar também como igreja esta mensagem de Deus, né? A gente procurar sempre encontrar caminhos, né, para que a gente possa viver a nossa missão, né? Então isso é um pouquinho, né, que eu tenho a partilhar, né, que Maria seja sempre nossa intercessora, nossa inspiradora, né, neste caminho, né, ela que sempre soube ouvir, né, e sempre esteve aberta ao chamado, à vontade de Deus para a sua vida, que ela interceda por nós, né, e também que tenhamos ela sempre como modelo para a nossa vida, né? E pessoas, né, próximas de nós, como esse jovem Carlo Acutis, né, beatificado hoje,
que seja modelo aí para a vida de toda a juventude, né? Fica aí, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade, né? E tem aí as fotos, não sei se vai dar para colocar, para vocês verem algumas fotos da de Angola. Você pode tentar. Vou Daquela, tentar. daquela vez deu certinho no Deu teste. certinho. Foi. Vou ver se eu consigo aqui. Aí, tá dando para ver? Tá, estamos Ótimo, vendo. né? Então, esta foto aí, estou junto com algumas religiosas, né? E uma criança que elas levaram para a comunidade delas para cuidar, né? Isso fica em Kazombo, né? A alguns quilômetros da cidade onde eu fiquei trabalhando na missão. Essa aí é a foto minha com essa criança. Essa igreja em uma cidade chamada Luacano, e a experiência pela passagem que eu tive nessa paróquia, ela me chamou muita atenção e mexeu muito comigo e me ensinou muito, porque é uma paróquia que não tinha nem padres e nem religiosos, religiosas, né, consagrados aí, trabalhando, era somente o povo de Deus, né? Há mais de 5 anos sem ter padre, há mais de 5 anos sem ter algum religioso acompanhando a comunidade, mais uma comunidade que manteve a sua fé através dos catequistas da comunidade, né, que semanalmente se reuniam para rezar o terço, se reuniam para ler e também partilhar a palavra de Deus, né? E foi um ensinamento para a vida, porque Deus ele tem os seus meios, né, para fazer manter viva a fé de um povo apesar das dificuldades, né, dos desafios, né? Esse povo tinha missa nas ocasiões da visita do bispo, né? E essa foto foi feita quando eu fui visitar essa cidade aí com o bispo, né? Então, ela nos provoca muito, né? Nós vivemos aí um período onde a gente, e eu fiz muito isso durante esse tempo da pandemia, né? Me lembrei de muitas comunidades, paróquias, onde não tem a presença semanal da Eucaristia, onde não tem a presença de um sacerdote, de um religioso, né? Então, durante esse período de pandemia em que nós não tivemos a graça de viver a presença física, né, aqui na nossa paróquia, sempre me lembrei, né, e de muitas paróquias e comunidades por onde passei, que mesmo sem pandemia, não tem a oportunidade de ter, né, a missa, a comunhão semanal e às vezes nem mesmo anual, né? Então isso nos faz refletir, né? É possível manter a fé, é possível viver a fé, é possível viver, né, a missão. Basta a gente ter um coração aberto, a gente se abrir para a graça e a ação do Espírito de Deus, né? Essa é uma das comunidades da paróquia de Luacano. Muitas comunidades em Angola é assim, né? O povo não tem tantas condições. Algumas comunidades, ao invés de ser de palha, né, de tijolos que são feitos com a própria areia ou terra do local, né, da cidade, algo muito simples, mas de uma riqueza profunda, né? Às vezes não tem o templo material, mas o templo espiritual. Aí as crianças, né, em fila para a preparação da Santa Missa e também para acolher o bispo que foi celebrar. Esta é a paróquia Santa Teresinha, na Missão Católica do Luau. A sede da paróquia, vamos dizer, a matriz, né? E foi aqui que eu trabalhei
na missão durante os 2 anos em Angola, né? Então, uma igreja. Essa foto aqui ainda ela está pintada. Quando eu passei por lá, nem pintada estava, né? Estava ainda mais precária do que esta imagem aí, né? Muito simples. Estava na cor desse muro a igreja, né? Um telhado muito precário. Às vezes, quando tinha chuva, a gente tinha que... Muito bem. Deu aí para partilhar um pouquinho com vocês a realidade, né, de Angola, apesar de poucas fotos. Eu tinha muito, mas estava na memória externa e que acabou dando algum problema, né? Então é um pouquinho, né, da Não, missão mas da igreja. deu pra ver sim, deu pra entender assim, um pouco bem a realidade, né? Pelas fotos, né? A gente vê. Aham. Nossa, é bem difícil até, né? De ver as imagens e a realidade deles, mas obrigada por É, compartilhar, cara. é bom porque nos leva a valorizar um pouco, né? Às vezes a gente reclama tanto ou exige tanto, né? Então nos ajuda a viver melhor, né? A nossa missão, né? A nossa fé. Se tiver alguma pergunta, alguma, né, É, curiosidade, se eu puder responder também. padre, aqui é o Lucas. Alguém, primeiro, eu tenho duas questões, mas alguém quer colocar alguma questão, alguma pergunta primeiro? Tá, então beleza. Eu primeiro, tipo, no início do ano teve uma reunião da MDJ que eu perguntei até que ponto, tipo, a missão não poderia ser uma experiência desconfortável para quem está recebendo o missionário. A você e o Luiz Paulo explicaram, deixaram bem claro tudo. Mas como tem gente do PEC aqui que não estava na reunião, não tem muita profundidade com a discussão, diferente da MDJ que já deve ser um assunto batido, eu queria que você comentasse mais sobre, tipo, desse limite, até que ponto, quando a pessoa abre a porta da casa dela, não pode virar meio que uma tentativa de conversão mais forçada, assim. Desculpa, eu É, não tenho um termo melhor. Você prefere que eu coloque outra questão agora ou você prefere vamos falar comentar? sobre essa primeiro, né? Tá, beleza, tudo bem. Primeiramente, né, a nossa missão é anunciar o evangelho, né? E isso os documentos da igreja são claros, né? A gente não deve querer forçar uma pessoa nem ninguém a abraçar a fé, né? Deus ele é assim para conosco, né? Ele faz o convite, a resposta é pessoal, é de cada um, né? Então, Jesus foi assim também, né? Jesus ele passou, vem e segue-me. Jesus ele não forçava ninguém a segui-lo, né? Assim também como não forçava ninguém a permanecer com ele, né? Alguns episódios da palavra de Deus, né? Quando Jesus falava da ressurreição, ou quando Jesus falou sobre o ensinamento, teve um questionamento de alguns discípulos quando disse, né? Olha, e alguns já tinham deixado de seguir Jesus, né? Porque não tinham conseguido compreender, acolher e aceitar aquilo que Jesus estava colocando, né? Então alguns disseram, nossa, mas essa palavra é dura demais, né? Viver assim é muito difícil. Qual que é a resposta de Jesus, né? Você quer continuar me seguindo ou você quer deixar ou quer voltar para trás como fizeram os outros? Então, Jesus, né, ele sempre faz o convite, né? Vem e segue-me, né? Mas ele não obriga ninguém, né? Assim também devemos ser nós, né? A nossa missão é uma continuidade da missão de Cristo, né? Jesus Cristo naquela parábola ou naquela passagem do jovem rico, né? Que perguntou para Jesus: o que eu preciso fazer para ganhar o reino do céu, para ter a vida em plenitude? Jesus pergunta se ele conhecia os mandamentos. Ele falou que já vivia todos os mandamentos certinho. A resposta de Jesus depois qual foi? Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, né? E dê aos pobres. Né? Jesus não obriga ele a fazer isso. Ele convida, ele lança uma proposta, né? Então, a resposta é pessoal. A nossa missão, né,
quando vamos na MDJ, quando vamos anunciar a palavra, né? É levar a mensagem, né? Quando necessário, fazer o convite, mas não obrigar, né? A resposta é pessoal, né? Então não tem como. Se Jesus agiu assim, né? Se os discípulos também nós devemos dar essa continuidade. E vão ter documentos da igreja, né? Se eu não me engano, até mesmo nesse documento do Adgentes, quando fala da missão, vale a pena lê-lo inteiro, né? Tem algumas palavras ali que fala disso, né? A igreja não tem a intenção, e nem deve ter a intenção de obrigar alguém a viver a fé. Não, é uma proposta, é um convite, né? É um anúncio, né? Depende da pessoa responder. O sim ou não, né? É pessoal, né? Assim também Jesus fez com seus discípulos, né? Passou e nunca obrigou, né? Olha, vem e vou fazer de vocês pescadores de homens. É um convite, é um chamado, é um anúncio, né? A resposta é pessoal, né? Então, nas nossas visitas, nós temos que cuidar com isso, né? A gente não pode querer obrigar, não. A gente deixa uma mensagem, a gente faz uma oração, a gente ouve as pessoas, né? Pode acontecer, né? De às vezes algumas pessoas, até mesmo de outras religiões, abrir as portas para nós, né? Eu não me lembro se naquela ocasião eu falei de um exemplo muito bonito que eu estive na primeira MDJ que participei. Foi em Armazém, Santa Catarina, né? Entrei para bati a porta da casa, era uma pessoa, uma família que não era católica, né? Expliquei que era a missão católica que estava acontecendo, a gente estava passando nas casas para anunciar o evangelho, fazer uma oração, e a pessoa, né, então falou assim: olha, eu não sou católica, mas gostaria de receber a visita de vocês. E foi uma conversa muito boa, ela nos acolheu muito bem, né? Foi até uma partilha, né, de experiências. Ela perguntou um pouco como que nós católicos estamos vivendo a experiência com jovens, que era uma dificuldade que na igreja dela. Então, assim, um momento muito bom, né? Então, a nossa missão é anunciar, a nossa missão é buscar essa comunhão, essa partilha, a oração, né? Nunca querer entrar na vida da pessoa no sentido de obrigar, né? A nossa fé, o nosso seguimento a Jesus Cristo, né, não é uma imposição, né? É um convite, é uma proposta, né? Então, assim, a gente deve também agir com os nossos irmãos e com as pessoas. Obrigado, padre. Eu vou colocar outra questão agora. A reunião foi bem rica, né? Você passou por vários temas, passou por vocação, passou por exemplo, falando de santos e documento. Eu queria mais pegar a questão de documento e de santos. A gente tem, no século XIII, né, a Legenda Áurea, escrita por um dominicano, que chegou até a ser, em algum momento, mais difundida que a Bíblia. A Bíblia, se hoje tem várias traduções, nem sempre foi assim. Qual é o E aí, documento? é a Legenda Áurea, é do Tiago de Varazzi. É de um Eu não dominicano. vi ainda não. Não, eu ia colocar mais, pô, Uhum. se não seria mais interessante, por exemplo, para a igreja, e aí eu boto igreja não no nosso paróquia, a nossa paróquia, mas tipo, mais geral mesmo, até que ponto não seria mais interessante, às vezes, falar mais desses documentos, divulgar mais esses documentos. Eu estou falando no caso desse documento que tem até uma edição pela Companhia das Letras, eu posso botar depois nos grupos da MDJ, do PEC, passar para você. E aí fala lá, tipo, da questão do século XIII de caridade, que tem um cara que, o São Martinho de Tours, não vou saber falar o francês, que encontra um morador de rua e aí parte o casaco dele da metade para o morador de rua. Enfim, toda essa questão. São Francisco está lá também, e é um dominicano. E, assim, muita gente, tipo, esse documento, assim como tantos outros, não são tão divulgados assim. Até que ponto trabalhar com essas questões mais práticas, com esses exemplos assim, mais vivos, humanizando mesmo essas pessoas,
no sentido de, tipo, trazendo mais para o real, trabalhando mais com concreto, não seria mais, tipo, mais legal para apresentar esses santos, para discutir mais essa questão de exemplo, enfim, é mais isso. É mais um comentário mesmo. É sempre importante a gente partilhar das experiências que a gente acaba tendo no nosso processo de fé, né? Porque a nossa igreja, ela é muito rica, né, no que diz respeito a documentos, né, a ensinamentos, né? Então, assim, a santos, né? Mas quantos santos nós temos, né? Então, assim, essa nossa caminhada de fé, na nossa vivência, às vezes em encontros que vamos tendo, às vezes até mesmo em conversas, né? A gente vai partilhando aquilo que a gente leu, aquilo que a gente adquiriu, né? Alguns momentos de formação, quando a gente tem oportunidade, alguns encontros de jovens, né? Eu acredito que é muito importante a gente partilhar dessas experiências, né? Alguns temas que a gente trabalha, se a gente conhece algum livro em relação a ele, algum santo, algum exemplo de alguém que viveu tudo isso com certeza é importante, um enriquecimento para a nossa vida, né? Mas isso vai desta partilha que a gente vai fazendo, né? Por isso que é importante, né? Aquilo que a gente lê, a gente, né, tem a oportunidade de assimilar, né? A gente não só guardar, mas a gente partilhar, até mesmo às vezes no momento de conversa, olha, eu li um livro muito legal, né? E isso me ajudou muito, né? Porque conteúdos hoje de fé, da nossa fé mesmo, é muita coisa, né? Então não tem como a gente ler tudo e às vezes essas partilhas que se tem, né? Essas trocas de ideias, de informações que a gente conseguiu colher é uma riqueza muito grande. Obrigado, padre. Se alguém quiser botar alguma questão, pode colocar, tá, gente? Fica bom. Algumas pessoas acabaram saindo, tá, padre? Mas elas falaram ali no chat com a gente, tá? Que elas precisaram sair, mas só pra avisar, né? Pra não ficar uma coisa meio chata e tal. Mas eles avisaram, tá bom? Que estavam saindo e eles precisaram desconectar. E aí, gente? Mais alguém quer falar alguma coisa sobre missão? A gente tá com muita saudade, na verdade, né? Desse momento, porque da missão nesse mês, justamente porque a gente estaria fazendo a pré-missão, né, padre? O senhor não chegou a compartilhar esse momento com a gente exatamente, mas né, o senhor sabe o que é, né? E aí a gente costumava fazer nesse mês, né, no mês de outubro, sábado, domingo, até no feriado a gente costumava fazer algumas visitas, né, para algumas pessoas que queriam receber a gente lá no bairro, e era muito legal. Então, pessoal, a gente tá com muita saudade disso, porque não deu para fazer esse ano, e falar sobre missão, pelo menos, já é uma coisa muito boa, porque a gente sempre tem alguma coisa nova para refletir, né? A gente acha, sei lá, a gente pode ficar anos fazendo missão e, né, frequentando, né, as reuniões da MDJ, enfim, mas sempre vai ter alguma coisa nova para a gente aprender, até das experiências das pessoas, né, que a gente, né, não pôde compartilhar antes. Então, foi muito boa a sua troca. Uma coisa muito legal, né? Porque, assim, a gente está aí impedido de ter esse contato, né, físico, pessoal. Quem sabe aí a exemplo aí do Carlos, né, que foi beatificado hoje, que usou muito esse meio de comunicação. Quem sabe ter uma ideia nesse sentido, quem sabe o grupo, né? Olha, tem muitos aí, quem sabe, da paróquia que vivem sozinhos, né? E que talvez receber uma mensagem de bom dia, uma mensagem do Evangelho, né? Poderia, quem sabe, trazer um alento, né, para a vida dessas pessoas. Quem sabe pensar em algo assim, né? É verdade. Algo concreto, né? Não dá para viver a missão de forma presencial. Poxa, mas vamos fazer uma lista, quem sabe, de quem a gente conhece que talvez vive sozinho, ou até mesmo idosos, que mesmo tenha família, mas a gente não sabe como tá.
né, de mandar uma mensagem, de perguntar como é que tá, né, de mandar uma oração, né? Eu acho que isso poderia ser algo É bem uma interessante para ótima. vocês, Uhum. É uma ótima ideia, com certeza. né? É a gente se reinventar, né? E tentar É, levar a palavra de alguma forma. É engraçado porque o Carlos Acuti, ele já tinha essa pegada, né? Da tecnologia e tal, de porque tentar ele transmitir o trabalhava evangelho. com informática. E a gente hoje, que, né, tá muito mais ligado nisso, né? A gente também, às vezes, nem presta atenção nas É, possibilidades que a gente tem, né? E ele, naquela época, já tinha mais essa... Já percebia as vantagens da tecnologia, né? Para poder levar o inclusive, ele evangelho. trabalhava, parece, com um negócio de programação, ajudou a igreja em elaborando alguns programas. É muito bonita a história de vida dele, né? Muito Então, legal. assim, né, hoje, com tantos meios que se tem aí de WhatsApp, de Facebook, quem sabe mandar mensagens, quem sabe uma oração, né? É Então, verdade. pode ser algo que ajude a amenizar aí esse ímpeto missionário, né? Não dá para realizar presencialmente, fisicamente, mas quem sabe é através desses meios, né? É verdade. Muito, muito boa a sugestão, padre. Mas alguém quer falar alguma coisa? Uma pergunta? Comentar alguma coisa? Experiências de missão? Sempre dá saudade. Não? Então eu acho que é isso, padre. Se o senhor Que bom. tiver finalizado a sua fala, eu acho que foi isso e assim, muito, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade. A gente sabe que mesmo a gente estando mais limitado, né, com as atividades, né, é difícil a gente conseguir, né, às vezes deixar um tempinho para, enfim, se programar e Aham. montar todo esse texto aí que o senhor montou pra gente. Então, muito obrigada mesmo. A gente fica muito feliz porque temos esse momentinho, mesmo que online, para a gente para se reunir aqui e lembrar e aprender sobre a nossa fé. Muito obrigada. De nada, é uma Então, alegria, né, a gente poder partilhar, né? vamos tirar um print aqui, gente, pra gente ter uma lembrança. Eu sei que muita gente já foi, né? Mas quem puder aí, dá uma ligada na câmera. Quem não tiver com a cara amassada, Tá bom, de suor. rapidinho. Não é obrigatório, mas, né, seria bom só pra gente ter uma lembrancinha. Tirar aquele print. Da próxima vez a gente tem que tirar o print no início da reunião, entendeu? Porque as pessoas Já não tem acabam mais. tendo que sair e aí a gente perde, né, esse Uhum. momento. As carinhas. Ok. Mais alguém? Dali uma, dali duas, dali três. E aí? Senti que alguém ia ligar e voltou atrás. Poxa vida. Tudo bem. Então vamos lá, gente. Um, dois, três e... Cheers! Peraí. Cheers! E... Espero que... Cris, tira o print, né? Obrigada. Sempre tem... Não? Eu tenho medo de perder o meu aqui. Eu sempre conto que tem alguém tirando também. Poxa. Não, tudo bem, vai dar certo. Depois a gente manda, tá bom, padre? Tá certo.